Revisão da vida toda. Saiu o primeiro voto do relator. Quem que é o relator? Cássio Nunes Marques. E para surpresa de 0 pessoas, imagina o que ele votou a respeito da revisão da vida toda. Mas calma, meus amigos, ainda faltam os outros ministros votarem. Eu vou expor aqui todo um relatório, o que foi feito o voto, quem que falta votar. Vou contar tudo para vocês nesse vídeo de agora. E saindo mais votos, eu já volto aqui também em tempo real para falar tudo para vocês. Muito prazer, eu sou o Dr. Diego Londero, advogado, especialista em direito previdenciário, e hoje nós vamos falar um pouquinho da revisão da vida toda com o julgamento dos embargos de declaração iniciado à meia-noite de hoje, dia 23 de agosto de 2024. Pessoal, já vamos conferir, mas antes, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações e vamos com tudo. E não esqueça de dar esse like e também compartilhar esse vídeo para todo mundo ficar sabendo o que está se passando na revisão da vida toda no tema da ADI 2110 e 2111. Pessoal, estou aqui no processo no 2110, então voto do relator, embargos de declaração não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2111 desprovidos. Pessoal, o que acontece? Tá? O relator Cássio Nunes Marques, como já antecipou aqui, ele não conheceu o voto do IEPREV e conheceu o voto, porém não deu no mérito o provimento da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Vamos lá? Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, pessoa jurídica de direito privado, que intervém como amigo da corte. Então ele fala que ele não integra a relação dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal e ele está aqui como amicus curiae, amigo da corte. Em hipóteses como essa, não cabe conhecer dos aclaratórios para exemplificar 2 precedentes do tribunal. O primeiro teve o relator André Mendonça e o segundo o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor para vocês verem aqui. Perfeito. Aqui ele vai falar um pouquinho das emendas aqui, tá? Um pouquinho das emendas. De qualquer forma, a modulação temporal poderia ser empreendida ao ensejo do presente recurso, caso pertinente, porque, quanto em debate, desdobramento natural deve-se prestar jurisdição, exercício do ofício. Não se cuida do caso dessa espécie, todavia, conforme demonstra, a fim de delimitar o inconformismo do recorrente, transcreva o item 6 do acordo impugnado. Tá? Destacando o que mais importa. Aí ele vai falar um pouquinho do que foi do acórdão lá, o que eles estão querendo impugnar aqui, tudo mais. Pois bem, a tese firmada no tema 334 da sistemática da repercussão geral garante a opção pelo melhor benefício, dentre aqueles previstos legalmente desde a data da qual implementadas as condições para o segurado requerer a aposentadoria. Eis o termo que foi redigido. Então, o que ele fala aqui, meus amigos? Que no julgamento do tema 334 da repercussão geral, fala, olha, para o cálculo da renda mensal inicial, tem que observar sempre o quadro mais favorável, pouco importante, o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições gerais, tá? Então sempre vai ser preferido, que é princípio próprio consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito ao melhor benefício, tá? Então no pronunciamento recorrido consignou a natureza congente do artigo 3º. Então ele fala o seguinte: nesse julgamento novo que teve da ADI 2110, é natureza congente. Então ela é obrigatória, todo mundo que se aposentou após novembro de 2099 tem que ser aplicada a regra de transição, independente se a regra anterior à definitiva é mais favorável ou não para o segurado. Então, foi isso que ele falou, tá? Então, aqui ele fala um pouco mais, tudo mais aqui, vamos lá. Contudo, a tese vencedora partiu do entendimento defendido pelo ministro Cristiano Zanin, que, aquecendo a sugestão feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, concordou em substituir o adjetivo literal por textual. Eis, finalmente, a tese de julgamento aprovada pela maioria da corte, tá? Que foi na ADI 2110.
E aqui a conclusão dele na DI 2110. Sendo assim, ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada no tema 1102 foi objeto de expressa deliberação, a qual redundou em conclusões que podem ser resumidas da seguinte forma: a proposta apresentada para o tema 1102 relativo ao recurso extraordinário 1.276.977, cuja apreciação se deu em 2022, que é a revisão da vida toda, quer significar a modificação do entendimento, ou seja, a alteração da jurisprudência dominante, adotado pelo tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido da medida cautelar formulado nas presentes ações diretas, e o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111 em 2024, ocasiona a superação da tese pelo tema 1102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo a compreensão manifestada desde o ano 2000, tá? E aqui fala aqui da DI 2111. Os embargos de declaração foram opostos pela mesma confederação sindical que deflagrou o processo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, pessoa legitimada para ajuizamento das ações de controle concentrado. Consequentemente, por terem sido protocoladas tempestivamente, dentro do prazo, significa, né, conheço dos embargos, tá? Então, ele fala um pouquinho de novo da natureza congente e fala que a tese está fixada desde o ano 2000, pessoal, que é uma verdadeira total contradição, porque não teve julgamento de mérito lá no ano 2000, não teve nada nesse sentido, que é essa tese aqui, tá? Então, dispositivo do exposto, não conheço os embargos de declaração opostos pelo IEPREV e conheço os embargos da Confederação e lhe nego o provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, é como voto, tá? Temos agora somente o voto do relator, ministro Nunes Marques, como era, volta aqui para mim, como era para surpresa de 0 pessoas, igual eu falei no começo do vídeo, ele está negando do IEPREV, o recurso do IEPREV, ele nem conheceu, falando que não era parte, tá? O que é ser parte do processo? Você ter a participação sendo do polo ativo ou do polo passivo. Ele fala, porque como amicus curiae, ele não tem a competência, a capacidade de postular, de interpor embargos de declaração, os embargos declaratórios, tá? Já diferente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que é parte do processo e fez os embargos, opôs os embargos, porém, no mérito ele foi negado porque o ministro falou que a questão não teve uma superação do entendimento. O entendimento estava firmado desde o ano 2000. Pessoal, então, esse recurso aqui, tá? O relatório do Nunes Marques era totalmente previsível eu já tinha falado em outros vídeos também, que ele é totalmente contrário à revisão da vida toda e ele faz de tudo para ser, afastado do tema, mas nós seguimos confiantes, tá? Seguimos confiantes, falta o voto ainda de 10 ministros, tá? 10 ministros, e pelo que eu falei também, que vocês já estão ouvindo aqui, 4 votos é meio que certo para nós precisamos buscar os outros 2, tá? Então, os outros 2. E saindo os próximos votos aqui, já chega também algum voto de divergência aqui para nós também. Vamos ver o que o ministro vai analisar na divergência, vai ver toda essa questão, porque não dá para confiar nesse relatório de Nunes Marques aqui também, porque é totalmente fora de contexto, não entrou nem no mérito da coisa, negou tudo de praxe lá e quer negar toda a revisão da vida toda desde a primeira votação lá atrás. Belezinha então, pessoal? Então, saindo mais votos, vocês fiquem ligados, vão acompanhando aqui que eu trago para vocês em tempo real. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.